Graça e paz, irmãos, vamos nos colocar em pé. Hoje mais um culto com a série Só o Senhor é Deus, em sua versão 21ª. E nós vamos dar início ao culto desta manhã, louvando a Deus com o hino número 2 do cantor cristão, Justo és Senhor. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, persegro em todas as tuas obras. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, persegro em todas as suas obras. Esperto está, Senhor, de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, Senhor, de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, aleluia. O Senhor é o Deus que está sempre conosco. Nós invocamos o Senhor diuturnamente, buscamos o Senhor, a sua face, o seu perdão, a sua bênção, a sua graça infinita. E essa sua misericórdia que tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdias renováveis matutinamente, por graça do Senhor. Nós te louvamos porque chegamos até aqui. Tantos foram os livramentos e as bênçãos do Senhor derramadas sobre a nossa vida durante mais esta semana. Tantos foram os perdões que o Senhor Deus derramou em nós, nos lavando e nos purificando com o sangue precioso de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque se estamos aqui, graças ao Senhor. Em todos os sentidos, nós te somos muito gratos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia não tem fim. Eu louvo, exalto e glorifico ao Senhor mais uma vez. Bendito seja o Senhor, louvado seja o seu nome, para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém. Hino número 579 do cantor cristão, Olhando para Cristo. Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir.
salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. A igreja pode assentar-se. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome do Senhor. Trabalharemos nesta 21ª mensagem da série Só o Senhor é Deus, com o tema A Incomparabilidade Divina. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, que é o nosso texto áureo da série, está escrito assim na palavra do Senhor: a ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus. Nem um outro há senão Ele. Pai, de novo, na dependência do Senhor, do seu Santo Espírito, para levarmos a tua palavra ao coração das pessoas presentes
e as que nos estão vendo ao vivo e as que terão a oportunidade de ter contato com o Senhor por intermédio da palavra do Senhor, que é transmitida agora, Senhor Deus, com temor e tremor e reverência diante do Senhor e dos teus planos, das tuas vontades, do teu querer, que faz com que vidas possam ser alcançadas em Cristo e serem salvas, resgatadas, purificadas, transformadas pelo poder da tua palavra. Dá-nos a tua direção e ilumina-nos com o teu Espírito Santo. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, essa incomparabilidade divina, ela é muito oportuna dentro do que nós estamos falando, da unicidade de Deus. Mas eu creio que há dúvidas no coletivo, em sua maioria, ainda por não terem compreendido que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, é um só. Eu sei que há muitas dúvidas e questionamentos dos mais diversos dentro desta premissa de verdade eterna do Deus único. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, está escrito: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, é muito falado aqui na igreja por este pastor de que Jesus é Deus. E Ele é de eternidade em eternidade. Quando nós falamos acerca de Deus Pai, estamos falando de Deus Filho, e estamos falando de Deus Espírito Santo, nós temos a clara consciência de que há o tríplice modo de existência e o tríplice modo de agir da Trindade e da triunidade divina. Ainda que haja incompreensão temporal, temos a obrigação de cada vez mais fazer compreensível o fato de que só o Senhor é Deus. Quando nós estamos falando acerca destas coisas, há 3 pontos que nós destacamos acerca dessa incomparabilidade divina, de que Deus tem exclusividade existencial sem rivais. E em segundo lugar, que Deus é a nossa rocha de proteção inabalável. E em terceiro lugar, que Deus é o nosso refúgio soberano. Em Isaías capítulo 43, versículo 10, nós vamos estar vendo algo real, eterno e imutável. Antes de mim, Deus
nenhum se formou, e depois de mim, nem um outro haverá. Dá para entender que Deus está dizendo da sua unicidade, da sua divindade, da sua santidade, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, e dentro da sua glória ele diz: a minha glória não darei a outrem. Então, quando nós vemos no livro de Isaías, que fala sobre unicidade divina, quase que em todo o livro de Isaías, a ênfase é acerca de um Deus único e de que nunca houve e nunca haverá um outro Deus. E aí, nós que somos salvos pelo Deus Salvador, Jesus Cristo, que não é um outro Deus. Que não é um Deus criado que, em a sua concepção, em o seu nascimento, em a sua existência na carne, que ele é um outro Deus. É o mesmo Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aqui, amados de Jesus Cristo é a manifestação de Deus em carne, desse Deus que é único. Jesus Cristo mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Em João capítulo 8, versículo 24, está escrito. João capítulo 8, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque não crerdes, se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos próprios pecados. Ele é Deus. Se você não crer que Jesus Cristo é Deus, você morre nos seus próprios pecados. Você não tem salvação. Lá em 8:58 do mesmo livro, ele está dizendo da sua atemporariedade. Ele é de eternidade em eternidade. E ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Não há nenhuma confusão em entender claramente que quem está na carne, que se fez carne e habitou entre nós, é o Deus encarnado, é o Salvador do mundo, que não perdeu a sua glória, mas abriu mão de. Lá em Filipenses, no capítulo 2, de 5 em diante, nós vamos ver o Deus encarnado dizendo às pessoas que pudessem ter, embora não sendo divinos, sentimentos. Aí entra dentro da filosofia, aí entra dentro de questões que nos torna triunos em corpo, alma e espírito, mas de que no nosso sentimento transcendesse o amor do homem
para o amor divino, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente ele deu o nome que está acima de todo o nome. E que, 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, amados de Jesus Cristo não é um Deus rival. Jesus Cristo não é um Deus posterior. Jesus Cristo é o mesmo Deus eterno que entrou na história da humanidade. Em Isaías, capítulo 43, versículo 11, Deus afirma, Jesus afirma, Deus Espírito Santo afirma, Deus Jeová afirma: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Há um Salvador único. Em Atos capítulo 4, versículo 12, enfatiza: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amados do Senhor Jesus Cristo compartilha da mesma essência divina. Ele é Deus. Há dúvidas nas denominações, nas religiões, mas não há dúvida na palavra acerca da divindade eterna, gloriosa e majestosa, santa de Cristo. É alguma coisa que deveria ser compreendido e as igrejas deveriam, em nome de Jesus Cristo, de estar, em vez de procurando outras questões da triunidade eterna, imutável, divina, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Do tríplice modo de agir em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O amados do Senhor Jesus Cristo, o conceito de filho como a mesma natureza significa ter a mesma natureza, substância e direitos do Pai. João 5,18. João 5,18. E aqui vai se levantar duas questões para a crucificação de Cristo. Por os judeus não quererem pô-lo
não compreenderem as Escrituras e nem o poder de Deus, entenderam que Cristo estava usurpando quando dizia ser o próprio Deus. Em primeiro lugar, quebrando o sábado. O sábado era mais importante para eles, do que o próprio Deus encarnado. O amados de Jesus Cristo, por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós já vimos que Jesus Cristo é o eu sou. E ainda temos dúvidas nas denominações e nas religiões acerca da mesma questão. Não há contradição, não há um segundo Deus, não há um segundo Senhor, há um outro evangelho. E ainda que seja anunciado por um anjo, seja isso maldição. Aqui a realidade é que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Dessa associação dupla de um só. Ô, amados do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 8, versículo 24. João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Se não creres que eu sou, morrerei nos vossos próprios pecados. Então, amados de Jesus Cristo, crer é de primordial importância para a salvação. Se você tem dúvida de que Jesus Cristo é Deus, você não tem salvação. Você está perdido. Qual é a confusão? É de que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou e ele não morreu. E aí, Jesus é Enoque? Ou na sua compreensão que Elias foi arrebatado para os céus e voltou como Cristo? Se isso fosse real, na transfiguração, os discípulos não teriam visto Enoque, Elias e Moisés. E queriam fazer tendas para ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus é Deus. Você tem dúvida ainda acerca disso? Qual é o problema? Você não pode crer que Deus se fez carne e habitou entre nós? Nietzsche fala sobre a morte de Deus. Deus é eternamente imorrível, porque ele é espírito. Quem morreu foi a natureza, a carne, que todos morrem, mas sem ter morrido jamais, porque se ele estivesse morto, ele não venceria a própria morte. Essas coisas devem ser compreendidas por nós. A quebra do sábado, em Deus está mostrando a sua misericórdia e amor para com as pessoas, foi uma das coisas, uma das causas de terem levado Jesus Cristo a julgamento e a morte, que está em João 5,17. João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amados de Jesus Cristo, o sábado foi feito para o homem, para o descanso do homem. Deus não descansa.
Enquanto você guarda, Deus continua trabalhando, salvando, libertando, abençoando, curando, salvando. Já imaginou se Deus tirasse folga, como nós temos a nossa semana inglesa? Eu hoje não posso atender vocês porque é minha folga. Então, um determinado dia, nós orávamos e as nossas orações elas ficariam para o dia seguinte. E as coisas urgentes. Quando Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje, no dia em que estamos, domingo, Deus está trabalhando. Oh, amados de Jesus Cristo, as pessoas não compreendem. E em relação a estas coisas, levantaram questões para matarem a Cristo, porque ele veio para ser morto. Então tinha que ter uma causa. Então, um dos problemas foi ele transgrediu o sábado. Se fosse só isso, daria até para aguentar, mas não! Ele ainda diz que é Deus. E aí é inconcebível mesmo para um povo que cria que o filho dava continuidade ao pai, porque lá no Oriente Antigo se cria dessa forma, e o que Jesus Cristo está falando é da forma como eles criam, mas para criarem caso, para que Cristo fosse morto pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado e o pecado da humanidade, é inconcebível. É só um Deus. Eles não compreenderam, eles não compreendem, e eles não compreenderão que a natureza de Deus é diferente da natureza do homem. Mas para salvar o homem, ele se fez homem, ele se fez carne, para levar sobre ele, ainda que sem cometer pecado algum, porque é impossível que Deus peque. Mesmo encarnado, mesmo submetido a tentações em 40 dias, venceu todas as questões. E o cocher, chamado Pilatos, um cocher romano, diz: não vejo nele culpa alguma. Está pronto para ser imolado pelos nossos pecados. Jesus respondeu: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E aí, na associação dupla, eles disseram que Cristo cometeu blasfêmia. Os semitas do Oriente Médio Antigo, ser filho de alguém não significava subordinação ou criação posterior. Significava possuir a mesma natureza, a mesma essência e os mesmos direitos do Pai. Os judeus entenderam que Jesus, se colocando na posição de filho único, Jesus estava reivindicando a mesma autoridade de ser o Deus Criador. Jesus, de fato, é. De fato, Jesus é Deus, porque compartilha da mesma e única essência divina. João, capítulo 5, de 19 a 23. João, capítulo 5, de 19 a 23. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir a fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai
ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, Jesus é Deus, como Deus é Jesus. Entra aí em questões que ferem de morte os unicistas da Torre de Vigia. Que lá na sua Bíblia, em João capítulo 1, abrem uma chave e um colchete para dizer que Jesus é um Deus em letra minúscula. É ridículo isso. Torcem a palavra para sua própria perdição. Jesus é Deus? Sim! O Filho dá a vida a quem Ele quer. É a prerrogativa divina de dar a vida. E aqui nós entendemos porque nem todos os que confessam a Cristo permanecem em Cristo. Aqui dá para entender que de todas as crianças que crescem no nosso meio e participam da escola bíblica dominical e são ensinadas com os personagens bíblicos a decorar os livros da Bíblia, a recitarem textos da Bíblia e passarem muito tempo conosco dentro da igreja, muitos destes que aqui passam, e em número assustadores, de mais de 70% dos que frequentam as igrejas na infância, até se colocam como ateus, descrentes de tudo aquilo que aprenderam na infância. Porque, amados de Jesus Cristo, erraram o céu por 40 centímetros, da mente para o coração. Então, há de ter um reconhecimento de que Jesus é Deus. Deuteronômio, capítulo 32, 39. Deuteronômio, capítulo 32, 39. Está escrito assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o mesmo Deus que é nosso advogado e que lhe está confiado dentro do que nós já lemos na mensagem de hoje, que ele julgará todas as coisas. O amados de Jesus Cristo, correlato a esse texto, Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não é o que Deus diz em Apocalipse? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Ele diz o que é. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, se dúvida tivesse acerca da divindade de Cristo, que isso caia por terra em nome de Jesus agora. Sabe por que há dúvida no coração dos membros das igrejas? Porque não examinam a palavra. E além de não examinarem, não creem que Jesus é o Cristo. Tem dúvidas. Isaías 45:5. Mas por que, pastor? Pegar textos correlatos para que você fique consciente que Jesus é Deus. Assim dizer, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Isaías 45:21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Porque não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Deus justo é salvador. Só Jesus Cristo salva. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Esse texto clássico da palavra de Deus, porque há um só Deus. Eu ainda vou compreender esse sinal. Devemos, isso. Porquanto há um só Deus, é que está lento, né? Agora eu entendi. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Foi o que João o Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, homem, Deus que se fez carne, mas Deus. Tanto que é Deus que só Jesus Cristo salva. Amados do Senhor Jesus Cristo, Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então Jesus Cristo é o mesmo, eterno e glorioso Deus que se fez carne. Tem dúvida ainda, igreja? Ainda há problema de interpretação bíblica acerca da unicidade trina de Deus? 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e a faz sair. É o mesmo Deus. Então há uma assinatura de Cristo que é exclusiva do Deus
Criador. Então, há alguns textos bíblicos aqui que eu o aconselho a colar para estudar e dar sequência, se por acaso ainda te resta dúvida. João 5, 21. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Tem a assinatura de Cristo aí, amados, de Jesus Cristo. João 5,18 novamente, que fica gravado no seu coração. Por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, amados de Jesus Cristo, isso contrariava em número, gênero e grau o entendimento que eles tinham acerca de Deus. Se a palavra que foi lhe dada hoje acerca da unicidade, e vamos colocá-la, trina de Deus, lhe contraria, é porque você não pertence a Deus. Porque quem é de Deus compreende e não tem problema nenhum em entender. Não estou criando uma doutrina bíblica nova, apenas estou relatando em número, gênero e grau o que a Bíblia nos ensina e que pouco é falado e estudado nas igrejas. Ficam para os seminários e as faculdades teológicas em um tempo em que a pessoa não é nem crente, não é nem pastor e não é nada, porque é um seminarista, porque está em um seminário para se formarem para um ministério. Dá para entender? Então a gente tem que abrir os nossos olhos para ver o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar? Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor porque me destes a oportunidade de falar acerca do Senhor. E que as pessoas possam ter compreendido que Jesus é Deus. E que o Senhor e Jesus e o Espírito Santo é um só. Ainda que a gente seja pequeno demais para compreender a espessura, a largura, a profundidade e a altura, eu sei que o que está na tua palavra é verdade. Eu sei que a verdade nos liberta. E Jesus Cristo é a verdade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, estamos despedidos. Deus vos abençoe.